Amigos da nossa programação, estamos dando início agora ao vivo aqui no Instagram. Logo mais esse vídeo depois ele vai ser salvo. Aí também vou baixar ele também e vou mandar depois na minha página do YouTube, aonde ali na minha página do YouTube tem vários vídeos, vários devocionais que já foram feitos, pregações. Então é uma página do YouTube que está cheia de conteúdos que vai para a sua alma, que vai para o teu espírito, que realmente vai para a sua vida. Também estarei compartilhando esse link também na minha página do Facebook. Então eu resolvi agora começar a fazer as pregações ao vivo, justamente no Instagram. O Instagram é uma ferramenta, né, um app, uma ferramenta que está ficando bem melhor, né, do que os outros demais. Então eu estou me ajeitando aqui tudo, né, então para preparar. Então alguns que já estão aparecendo, já estou acenando aí aos meus amigos, né, que estão entrando aí. E eu resolvi, né, de falar um pouco sobre o Apocalipse. O Apocalipse, o início do fim, na verdade seria até um tema de um livro que eu estou pensando em futuramente escrever. Então esse já seria o título, né? O título do meu livro, que futuramente eu espero escrever, que é Apocalipse, o início do fim. Então tudo que eu for abranger no período destes sábados, que vai ser somente nos sábados às 18h30, que a gente vai falar muito sobre o que vai acontecer no futuro apocalíptico. E a gente tem percebido que a igreja, ela está totalmente desperta, as pessoas estão despertas. Eles não estão esperando mais no futuro apocalíptico. O que antes do início, quando se lia a Bíblia, né, as pessoas, elas ficavam pensando diariamente sobre o futuro apocalíptico, o que pode acontecer, o que vai acontecer, o que não vai acontecer. E agora nós estamos percebendo que as pessoas, elas não estão tão interessadas mais no futuro. Então as pessoas estão pensando mais em si mesmo. Então, infelizmente, até mesmo a própria igreja está esquecendo do futuro apocalíptico. Até ler a Bíblia apocalíptica, eu quero pedir perdão que eu vou estar sempre tossindo um pouco, porque recentemente eu estive no UPA, e daí eu não estou muito bom da garganta, a garganta inflamada, né? Trabalhei 2 dias a fio aí com febre, dores no corpo. No terceiro dia já não aguentei mais, eu tive que ir pro UPA, daí tô à base de antibióticos, né? Mas não vai ser o caso também de não deixar de pregar, porque já faz praticamente 2 semanas que eu estou preparando este momento. Eu tenho aqui comigo coisas que eu já escrevi e coisas também que eu já preguei. Quem esteve comigo no período que eu estava cuidando de uma igreja, aproveitou esses momentos. Então, o Apocalipse, eu quero abranger esses seguintes assuntos. Antes de nós falarmos sobre o arrebatamento, a gente vai falar lá na frente, a gente vai falar sobre o Apocalipse do capítulo 2, que vai falar sobre a igreja de Éfeso, aonde eu vou falar sobre que é uma igreja desviada e sem amor. Eu vou falar também sobre a igreja de Esmina, que é uma igreja perseguida, a igreja de Pérgamo, que é uma igreja licenciosa e liberal, que são igrejas que hoje está acontecendo. Tem a igreja de Itiatira, que foi uma igreja relaxada, uma igreja doente. Então é esse tipo de assunto que a gente vai abranger. Tem a igreja de Sardes, no Apocalipse, que é uma igreja morta e ao mesmo tempo uma igreja hipócrita. Então veja que
nos tempos de hoje já está acontecendo isso com muitas igrejas. Tem a igreja também de Filadélfia, que é uma igreja totalmente abençoada. A igreja de Laodiceia, que é também uma igreja morna. Aí eu também vou falar um pouco depois, mais para frente, no Apocalipse 4, sobre a autoridade suprema do nosso Senhor Jesus Cristo. E o foco principal do livro do Apocalipse, onde a gente vai falar, abranger sobre os seguintes itens, sobre o livro selado, né? Que a gente vai falar sobre o livro da vida, do teu nome, perdão, do teu nome está lá no livro da vida, sobre o Cordeiro, né? Que vai abranger esse assunto, e uma das aberturas dos 7 selos. Esse daqui é um assunto que eu quero abranger bem destacadamente, para você entender, né? Que vai falar sobre o primeiro selo aberto do cavalo branco, né? Que é o anticristo. A gente vai falar sobre isso, porque tem muita gente que fala que é o Senhor Jesus, mas na verdade não é. É o anticristo. E quando eu chegar de falar do anticristo, eu vou vir com um nome que vai ser conhecido como X. Eu vou chamar ele de Senhor X, certo? Aí depois vem o segundo cavalo, né? Que é o cavaleiro vermelho, que vai representar a guerra. E se nós perceber no período desse que a gente vai falar no Apocalipse, você vai perceber que as coisas até aparentemente parece que está acontecendo. Só que o futuro apocalíptico é muito mais pior do que se possa imaginar. Aí tem o terceiro cavaleiro, né, que é o cavalo preto, que ele vai representar a fome. O quarto cavaleiro, que é o cavalo amarelo, ele vai representar mortes, muitas mortes. Aí depois tem a abertura do quinto selo, que vai falar sobre os martirizados, e o sexto selo, que vai falar sobre a terra abalada. Então são assuntos bem abrangentes, bem estudado, bem lido, para que você, né, não venha ficar com medo do que a gente vai falar. Não vim para isso, mas para que você venha entender o que vai acontecer no nosso futuro apocalíptico. Ainda a gente vai falar sobre os 144 mil selados de Israel, ainda mais sobre a abertura dos demais selos, e aí por diante. Tem ainda a abertura também dos 7º selo. Aí vai ter o toque das 7 trombetas, certo? E também a gente vai falar também sobre as 7 taças da ira de Deus. Irmãos, para você entender um pouco Apocalipse, hoje nós vemos maremotos acontecer, tsunamis estão acontecendo, a terra está sendo abalada, ou seja, vulcões estão explodindo à torto direito em países que têm vulcões, terremotos estão aumentando cada vez mais as escalas Richter, aonde não havia terremoto agora está tendo, certo? Catástrofes da natureza acontecendo. Para você entender, meu amigo, é a natureza, hoje é a natureza que está castigando o homem. Para você ter uma ideia, o primeiro terremoto que aconteceu na terra foi quando Jesus. A Bíblia fala que ele expirou e a terra tremeu. Então ali aconteceu o primeiro terremoto, e de lá para cá, catástrofe da natureza foi castigando o homem. No Apocalipse vai ter as mesmas coisas, só que bem mais pior, porque agora não vai ser a natureza castigando o homem, não vai ser a natureza castigando as pessoas, vai ser o próprio Deus com os seus juízos. Então muitas pessoas falam, Deus é amor. Claro, Deus é amor, Deus é bom o tempo todo, mas haverá momentos de juízo. Juízos, por isso que foi escrito Apocalipse.
O livro do Apocalipse, ele não pode ser esquecido na nossa vida. Para você ter uma ideia, o livro do Apocalipse, ele foi escrito diretamente para a igreja. Ele não foi escrito para o ímpio, para o incrédulo. Ele foi diretamente escrito para a igreja, dando alerta para a igreja, dizendo: permaneça firme, fique comigo até o fim, permaneça na fé, para que você entre no gozo do Senhor, para que você entre para o arrebatamento. O arrebatamento, irmãos, ele só vai acontecer somente com a igreja. O arrebatamento não é para o mundo, não é para todas as pessoas. O arrebatamento, ele é totalmente para a igreja. Então o arrebatamento só vai acontecer quando a pessoa está firme com Cristo Jesus, quando realmente ela entregou a sua vida para Ele. Passou por lutas, dificuldades, tentaram desanimar, puxar teu tapete, certo? Mas ele estava ali firme porque ele entregou a sua vida para Jesus. Quando uma pessoa entrega a sua vida para Jesus, ela já está nas mãos do Senhor e a vida dela não pertence mais. Quando você bate no peito dizendo: a vida é minha, eu faço o que bem entender, já significa que a tua vida não está na mão de Cristo, não está nas mãos de Deus. Quando você coloca a tua vida nas mãos do Senhor Jesus, você não tem mais o controle dela. Quem terá o controle da sua vida é o Senhor Jesus, independente da vida que você for viver. Não de uma vida pecaminosa. Não falo dessa forma. Porque tem muitas pessoas que parecem um porco lavado. Lava ele, deixa ele bonitinho, passa talco, aí depois solta ele vai lá para a lama de novo. Mas ele acha que está bem com Deus, mas na verdade não está. Quando entregamos a vida para Jesus, a nossa vida muda, a nossa vida transforma, a nossa vida é outra. Os teus pensamentos é outro. Não há mais ideologia, não há mais nada na tua vida. Não tem nada que tira mais o teu foco a não ser salvação. Então, quando nós entregamos a vida para Jesus, nós não entregamos a vida para Jesus para virar um crente fanático. Nós não entregamos uma vida para Jesus para mostrar que você tem poder de Deus. Nós não entregamos a vida para Jesus para dizer que nós somos o cara, que nós somos os melhores do mundo. Nós entregamos a vida para Jesus quando nós falamos e dizemos a nós mesmos: eu não sou nada, eu não presto para nada, a minha vida é isso, isso, isso. Eu não tenho mais o controle da minha vida. Então eu preciso do Senhor Jesus da minha vida. Foi assim comigo. Então foi quando eu entendi e eu aprendi muito sobre o Apocalipse. O Apocalipse é algo que me chama muita atenção. Eu amo muito o livro do Apocalipse. Tem pessoas que falam: eu tenho medo de ler o livro do Apocalipse. Aí que você tem que ler. É aí que você tem que ler. Porque o Apocalipse significa revelação. E o Apocalipse, revelação, ele está revelando o que vai acontecer no futuro. Então quando você lê, você não fica com medo, cresce um temor dentro de você. Existem três tipos de pessoas sobre o arrebatamento. Existe o arrebatamento pré-tribulacionista, estou ruim mesmo da garganta, pré-tribulacionista ou milenista. E existe aqueles que é tribulacionista, ou seja, aonde muitos defendem a ideia de que a igreja vai passar pela grande tribulação. Mas se nós ler o contexto bíblico, eu quero dizer bem claramente aqui a você que já está me assistindo, você que já conhece a palavra. Eu não vim aqui debater ao vivo com você e dizer: você está errado, e você dizer que eu estou errado. É o contexto bíblico, é o foco de uma visão, é o foco de um entendimento. Quando eu percebi que a igreja não iria participar da grande tribulação, que ela não vai passar pela grande tribulação, já está ali no livro do Apocalipse. Aí você me pergunta: mas Gerdau, mas como que está lá no livro do Apocalipse? Aonde que fala no livro do Apocalipse que a igreja não vai passar pela grande tribulação? Aí eu percebo dos testemunhos.
Aqui no livro do Apocalipse, fala de anjos que vão evangelizar, fala de duas testemunhas que vai anunciar o Senhor Jesus, que é Moisés e Elias. Alguns defendem outros nomes, mas eu falo que é Moisés e Elias. Por quê? Porque Moisés, ele vai representar as leis de Deus, vai fazer o povo se lembrar das leis lá do passado, e Elias, que ele vai representar os profetas, os pastores e os missionários de toda a terra. Aí depois, quem vai evangelizar nesse período da grande tribulação serão os 144 mil selados. Algumas igrejas falam que os 144 mil selados serão somente os 144 mil salvos. Não, são somente os judeus, por incrível que pareça. Os 144 mil selados não vai ter brasileiro, argentino, chileno, japonês, não vai ter, é só judeus. Os 144 mil vai formar 12 tribos, com 12 mil pessoas de cada tribo. Eles vão se espalhar para o mundo para pregar o evangelho. E o incrível que pareça, irmãos, olha como que é o Apocalipse. A Bíblia fala que nada vai acontecer com estes homens. Pode dar tiro, a bala vai bater neles, eles não vão morrer. Parece loucura, mas não é. Eles serão revestidos do poder do alto de Deus. Eles terão a armadura completa do Espírito Santo na vida deles. Mas em momento algum, a Bíblia fala de que a igreja também estará anunciando Jesus. Por que não fala que a igreja não estaria anunciando Jesus? Porque a igreja já não vai estar mais nesse tempo. A igreja, ela foi arrebatada. O arrebatamento, ela significa o efeito de, ou seja, ela é de retirar algo repentinamente, tirar com força. Esse é o tal do arrebatamento. Para você ter uma ideia, tem gente que fala, pastor Gerdau, mas o arrebatamento não está escrito na Bíblia. Está sim, 318 vezes está escrito arrebatamento na Bíblia. Eu vou ler agora para você o 1 Coríntios, do capítulo 15, do versículo 51 ao 54, que diz assim, deixa eu pegar aqui. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Para você entender o que o Paulo está dizendo aqui, que quando acontecer o arrebatamento, nem todos dormiremos, ou seja, nesse tempo, nem todo mundo vai estar morto. Então o arrebatamento o que vai acontecer? Os mortos vão ressuscitar e os que estão vivos serão arrebatados, terão um corpo transformado. Então esse corpo nosso, esse teu corpo, ele vai ser transformado porque ele vai subir. E para você ter uma ideia, pela ciência, para você subir, tem que ter um protetor por causa de temperatura, mudança do ar e etc. Então veja que até nisso o Senhor Jesus preparou. O seu corpo será transformado. Aí ele fala, no momento, no abrir e fechar os olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Por que os mortos incorruptíveis? Os mortos incorruptíveis são aquelas pessoas que em vida estava com Jesus, que em vida ficou com Cristo e ficou com Ele até o fim da sua vida. Então esse é o morto incorruptível. Esse fala do morto, de pessoas mortas que foram fiéis a Deus até o fim da sua vida. E os que ficaram, e os que não morreram, e a trombeta tocou para o arrebatamento, aí vai aquelas pessoas que não participaram da morte, mas estão vivos e serão arrebatados. É maravilhoso isso, irmãos, entender uma coisa dessa. É maravilhoso. Então muitas das vezes você está esperando pelo arrebatamento, de repente você não vai participar
do arrebatamento em vida, mas você vai participar após sua morte. Quando um crente morre, tem que ficar alegre, porque há festa no céu. Mas quando o ímpio morre, quando o incrédulo morre, é tristeza, irmãos. É tristeza. Muitas das vezes a gente vê pessoas, quando morrem, né? Tá lá nas redes sociais, vai com Deus, né? Esteja em paz aí, meu amigo. Mas de repente a pessoa morreu sem Jesus, ela não vai ter paz. Ela vai estar lá no inferno, infelizmente, lá em Hades, sofrendo. E a Bíblia fala que eles também vão voltar, só que eles vão voltar para o juízo. O porquê que do inferno ainda vão para o lago de fogo e enxofre. Ou seja, não tem mais salvação. Não tem mais jeito. O jeito mesmo é agora. O jeito mesmo é este momento. O jeito mesmo é agora. Entregar a vida para Ele e pronto, e acabou. Mas quem decide é você. Então não adianta você querer saber que Deus é amor, que Deus é bom, que Deus te ama, que Deus é pai, não é padrasto. São essas palavras populares. Não adianta de nada se você não entregar a sua vida para Ele. Você precisa ter Jesus na tua vida. E Ele te chama o tempo todo. Os crentes devem estar prontos e esperar constantemente por esse evento eminente. Por quê? Porque o arrebatamento não tem nada a ver com a segunda vinda de Cristo, relatado lá no Apocalipse, se não me falha, 16. Eu vou dar uma olhada rapidinho aqui, deixa eu ver aqui. Eu acho que é 16. Deixa eu ver, rapidinho aqui. Porque eu não quero dar furo não, né? Não quero dar furo aqui não. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Realmente é tal... 15. Não, 19. Aonde fala de um céu aberto, de um cavalo branco, né? Mesma coisa que é do início da abertura do céu, só que do primeiro é o anticristo. Esse aqui já fala do Senhor Jesus. Então veja como que é a importância de você esperar por este momento maravilhoso. Porque o arrebatamento, ela pode acontecer a qualquer momento, no piscar do olho, irmãos. Simplesmente do nada. Já imaginou você de dentro de um ônibus, lotado de pessoas, e justamente o motorista é um cidadão do céu. Justamente o motorista daquele ônibus, ou o piloto de avião, ou aquele que está carregando, pilotando, não sei se fala, ou dirigindo um trem, ou você está no Uber e justamente o motorista, ele é servo de Deus. Acontece o arrebatamento, pá! Vai dar tempo de você pegar na direção se você ficar? O cara sumiu. O homem estava dirigindo, desapareceu. O homem estava pilotando, desapareceu. Simplesmente do nada. Já imaginou quantas mortes não vai acontecer ali por acidente? Carro desgovernado, trem desgovernado, aviões caindo. Existe um lugar nos Estados Unidos, não me lembro aonde, eu vi essa matéria, eu vi essa matéria de que quando eles fazem uma entrevista lá de piloto de avião, dizendo se ele é cristão. Se ele fala que ele é cristão, o que acontece? Ele já, se for um piloto, ele já coloca um outro piloto que não seja cristão. Porque se esse piloto, os caras já estão espertos. Porque se ele desaparecer do nada no arrebatamento, então o outro assume na hora o controle. Para que não venha cair. Já imaginou? Dentro daquele ônibus, meia dúzia, uma ou duas, três pessoas, ou alguns dos aviões sumir com esses pessoal que estão pilotando ou até mesmo dirigindo. Simplesmente acontece do nada. Esse é o verdadeiro arrebatamento. Então, como eu estava falando, o arrebatamento não tem nada a ver com a segunda vinda de Cristo, como muitos acham que é. Mas não, ele é um evento separado, ele é um evento eminente, ele é um evento que vai acontecer apenas com a igreja, porque Jesus ele vai estar sobre as nuvens, e nós, vamos nos encontrar com ele nas nuvens.
Daí lá sim, no Apocalipse 19, que Jesus vai vir com um cavalo. E quer saber melhor? Ele vai vir junto com aqueles que foram arrebatados. Vai vir todo mundo junto com Jesus. Porque haverá depois da terra o milenar, onde Jesus vai governar por 1000 anos. Mas até lá, meu amigo, até lá muita gente já morreu. Até lá haverá ainda 1000 anos com Jesus. E de lá para cá, irmão, depois aí é só falando mesmo, pregando aqui, né, dando a continuidade. Então, para você ter uma ideia, eu vou ler agora aqui o 1 Tessalonicense, do capítulo 4, do versículo 13. Porque eu gosto de ler muita Bíblia, irmãos, certo? Eu sou um pastor totalmente diferente. Por quê? Porque eu não tenho aquele negócio de ficarem falando um monte de coisa no altar. Não sou de ficar enchendo pão com linguiça. Eu vou lá e prego a palavra. Quando eu subo no altar para pregar, eu prego a palavra. Então eu não fico de brincadeira como muitos estão fazendo. No 1 Tessalonicenses, do capítulo 4, do versículo 18, diz bem assim. Olha só. Primeiro, deixa eu ver aqui. Capítulo 4, versículo 13, perdão. Olha só. O título diz assim, deixa eu beber um líquido aqui. O título diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Quando a Bíblia fala dormem, está falando das pessoas que faleceram, que morreram. Meu pai, minha avó, meu primo, um ente querido teu, amigo nosso. Estou falando dessas pessoas. Para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Porque tem muita gente que morreu e já não tem mais esperança. Porque eles morreram em vida, não aceitando Jesus. Então depois da morte, irmão, não tem mais chance. O arrependimento é agora em vida. Aí de lá é continuar firme. Aí diz assim ainda: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Então observa aqui, Deus vai trazer com Ele acerca daqueles que dormem, ou seja, aqueles que morreram com Cristo. Aqueles que foram perseguidos e morreram, aqueles que foram mortos por causa da palavra, aqueles que morreram por causa do nome de Jesus, aqueles que morreram até mesmo no hospital, mas estava lá, morreu com Cristo. Eu estou falando de pessoas que morreram convertidos. Aí no versículo 15, dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Por isso que os mortos vão ressuscitar e nós teremos o corpo transformado. Caso, no meu caso, né, toque a trombeta agora e eu serei arrebatado. Porque eu estou vivo, então meu corpo vai ser transformado. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, irmãos. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. E eu encorajo você de entregar a sua vida para Jesus, meu amigo. De você se encaixar certamente aqui. Porque o que eu estou falando para você é o arrebatamento da igreja. Nada mais. Mas não podemos esquecer que nem todo mundo vai participar do arrebatamento em vida. A maioria vai ter que ressuscitar aqui. Eu, por exemplo, teve uma voz que falou comigo assim, que foi Deus.
assim que eu completar uma missão importante que ele tem para me dar, ele vai vir me buscar. Então eu já estou sabendo que eu não vou participar do arrebatamento. Então significa que se o arrebatamento acontecer daqui 4 dias, então em 3 dias eu morrerei. Ou em 2 dias, ou hoje, ou amanhã. Então eu já estou sabendo que eu não vou participar do arrebatamento em vida, mas eu vou morrer antes. Eu vou morrer antes porque se eu completar a tal missão, aí ele viria me buscar. Foi o que Deus falou para mim. Agora, eu não sei quanto tempo vai levar. Não sei se é amanhã, depois, daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses. Isso daí aconteceu comigo faz uns 4 meses atrás, mais ou menos, que o Espírito Santo falou para mim quando eu estava lá no meu sofá deitado, assistindo uma televisão. Eu não sei qual era o momento que eu estava vivendo aquele dia lá. Não sei se eu estava vivendo alguma angústia, alguma perseguição, não me lembro. Que chegou a mexer comigo. Mas foi falado. Então observe, irmãos, que o arrebatamento, ele vai acontecer com as pessoas que estão vivas. Então o teu corpo será transformado. Mas os mortos também ressuscitarão, os que morreram com ele. Há muitas pessoas salvas, esse que é o abrangente. Há muitas pessoas salvas que não subirão no arrebatamento. Mas como assim, pastor? Como assim? Já hoje, agora, para mim ser salvo, e agora eu vou ser salvo, mas não vou participar do arrebatamento. Por quê? Porque nós alcançamos a salvação por meio da fé. E essa fé tem que ser uma fé sincera em Jesus. No entanto, só seremos arrebatados se houver em nós fidelidade à palavra. Tem que ser fiel na palavra. Tem que cumprir o que está escrito aqui na palavra. Não é fidelidade com a igreja, com a religião, é fidelidade com a palavra. Porque a palavra é a palavra de Deus. Eu vou te mostrar. Lá no Mateus 24, quer ver? Eu tenho tudo aqui anotadinho, irmãos, tá? Por isso que eu estou indo rápido. Lá em Mateus, deixa eu pegar aqui. Mateus 24, olha só. Do versículo 36 e 37. Olha só. Mateus 24. Do versículo 35. Olha só. Diz assim. 36, né? Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe. Preste bem atenção. Jesus já fala. Porém, naquele dia e hora, ninguém sabe. Então aqui está claríssimo que nem eu, nem você, nem pastor nenhum, nem profeta nenhum dessa terra vai saber a hora, o dia, o mês, o ano ou o século que vai acontecer o arrebatamento. Ninguém sabe. Então, porém naquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Você conhece a história de Noé? Da arca de Noé, quando aconteceu o dilúvio. Isso me chama a atenção da seguinte forma. É como se o arrebatamento, antes de acontecer o arrebatamento, você vai viver 24 horas antes de acontecer o arrebatamento, 24 horas antes de acontecer o arrebatamento, você vai viver a sua vida normal. Não vai ter nada que vai te chamar a atenção. Esses 24 horas antes do arrebatamento vai acontecer dentro de uma pessoa, dentro dessas pessoas, que uma sensação de segurança, uma sensação de que tudo vai caminhar normalmente e que tudo vai ser por igual.
É aí que acontece o arrebatamento. Quando Jesus falou aqui sobre nos dias de Noé, foi a mesma coisa. Noé falou e avisou, ó, Deus falou que vai derramar chuva. Haverá um dilúvio na terra. Muitos de vocês vão morrer. E os pessoal não deram nem bola para ele. Nem bola. Se fosse no dia de hoje, ele dizer que maconha você fumou, que cocaína você cheirou, você usou muita droga, você vai pro manicômio, você tá pirado. Mas hoje nós anunciamos a mesma coisa que Noé. E se você lembra da história de Noé, a Bíblia fala que Deus mandou Noé e sua família entrar na arca. E foi o próprio Deus que fechou a arca, e a Bíblia fala que Ele mesmo selou a porta da arca. Por que que Deus próprio selou a própria porta da arca? Porque Ele conhecia o coração de Noé, quando Ele visse as pessoas desesperadamente batendo lá na arca. Noé, por favor, abre a porta. Noé, por favor, abre a porta. Então ele já olhou e sabia que ele ia abrir. Mas por que que Deus selou? Para essa porta não abrisse mais. E foi aí que aconteceu. Naquele dia, as pessoas, a Bíblia fala que eles estavam se casando, dando seus filhos para casar, festa. E é isso que vai acontecer. Haverá essa sensação de segurança e paz no momento em que você está com sexo, droga, rock and roll, showzaço. Que você vai estar naquele momento que você está, um vai estar traindo a esposa traindo o marido. Aquela sensação, a pessoa vai estar se aproveitando da vida. Se aproveitando da vida à vontade, não está nem aí. Quando menos perceber, no piscar de olhos, aconteceu. Ou seja, Jesus Cristo, Ele virá de modo inesperado, posto que o momento exato não poderá ser calculado. Pisca o teu olho para você ver, faz, pisca aí, você está me assistindo, faz assim, ó, pisca e abre, ó, viu? Ó, num piscar de olho, você nem vai perceber. De repente você tem um amigo seu, e ele é crente, e ele é fiel à palavra. Aí você está conversando com ele, trocando ideia com ele no trabalho, ou trocando ideia com ele na rua, na praça, em qualquer lugar. Some da tua frente. Aí mesmo Mateus, ainda vai para frente, aqui no 42, ele fala bem assim, olha só. Vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estai-vos despercebido também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Por que não estou aqui, como diz, querendo argumentar com aqueles que falam que a igreja vai passar pela grande tribulação? Por que isso não se encaixa? Porque a grande tribulação será um período de 7 anos, certo? Os primeiros 3 anos e meio é de uma falsa paz. Aí o restante dos 3 anos e meio, aí será realmente a grande tribulação, o juízo. Então, se o arrebatamento, como muitos defendem, que vai ser na grande tribulação, peraí. Então já vou saber calculadamente que os primeiros 3 anos e meio de falsa paz, né? Então eu vou aproveitar. Vou aproveitar me prostituir, usar droga, vou aproveitar fazer um monte de coisa errada, vou mentir, vou matar, vou estuprar, vou violentar, vou fazer um monte de coisa. A hora que fechar os 3 anos e meio, vou lá e me arrependo. Porque eu sei que agora eu me arrependo, aí eu vou me segurar 3 anos e meio para me ser arrebatado. Facinho, né? Mas acabamos de ler aqui, que ninguém sabe a hora, o dia, ou quando vai acontecer. Por isso que Jesus fala, se você soubesse que o ladrão viesse agora na tua casa, se você souber que tem alguém que já marcou para ir na tua casa,
você ia fazer o quê? Você iria se preparar, não é verdade? Você iria se preparar para pegar ele. Mas não, como diz, ele virá como um ladrão da noite. Quando menos perceber, já era. Já era. Então, por isso que as pessoas têm que entender que o arrebatamento vai acontecer somente com a igreja, irmãos. E eu tenho falado que os crentes serão livrados da ira vindoura. Então não vai participar da grande tribulação. Mas o Deus de Israel, Ele mesmo nos dá a garantia que nós, a igreja, seremos poupados do grande e terrível dia do Senhor. Literalmente poupados. E aonde está escrito isso, pastor? Vou te mostrar. Lucas, capítulo 21. Vamos lá. Esteja comigo até o final. Lucas, capítulo 21. Quer ver? Vou mostrar para vocês aqui. Tudo está na Bíblia, irmão. Tudo está na Bíblia. É só ler ela atentamente, que o Espírito Santo vai dar a direção de tudo. Diz assim, ó, Lucas 21, versículo 34. Quer ver? Ó, e olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e de vos cuidado da vida, e venha sobre vós o improviso daquele dia. Ou seja, o improviso do arrebatamento, o improviso da ira do Senhor, o improviso da justiça de Deus, o improviso das 7 taças da ira, o improviso do toque das 7 trombetas e da abertura dos 7 selos, que é onde vai acontecer o juízo de Deus sobre a humanidade, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Aí ele fala mais ainda, olha só: vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por o digno de evitar todas essas coisas que lhe hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Quando menos acontecer, meus amigos, a pessoa já era. Haverá um desespero total. Haverá um desespero total quando esses crentes desaparecerem. E isso vai acontecer no mundo inteiro, irmãos. No mundo inteiro. Não vai ficar ninguém de fora. Por que que as redes sociais hoje estão cada vez mais avançadas? Porque pela rede social a gente está pregando a palavra. Para você ter uma ideia, 2 horas antes de eu entrar na transmissão, eu estava conversando com o pai. Eu estava trocando ideia com Deus. Eu falei bem assim para ele. Falei: pai, tem muita gente que não está indo na igreja. Muita gente consegue arrumar desculpa. Nós conseguimos arrumar desculpa para o Senhor. Por que que a gente não vai na igreja? Por que que eu não quero ir na igreja? Porque a gente fica colocando defeitos na igreja. Só que não haverá desculpa. Porque se a pessoa foi para o inferno, e lá no inferno ela diz: ah, Senhor, ninguém me avisou. Não, avisou sim. Mas eu não ia na igreja. Não, você não ia na igreja, mas foi avisado nas redes sociais. Foi falado lá no Facebook, foi falado no YouTube, foi falado no Instagram. Os meus servos tiveram a sabedoria de usar as ferramentas para te avisar e você ouviu ele. Então, nesse momento, você que está me ouvindo, e você que ainda não está ao vivo, mas acabou de assistir esse vídeo após a gravação salva, olha só como que eu já estou falando. Já estou profetizando lá na frente esse vídeo. Então você já está sendo avisado. Então não vai ter desculpa. Não vai ter desculpa, irmãos. Deus não quer saber: ah, o pastor lá não presta. Ele não quer saber. Ele quer saber da tua alma. Ah, eu não fui na igreja porque lá os crentes é isso, é aquilo e não sei o que. Irmãos, meus amigos, você tem que entender: aonde tem pessoas tem defeitos. O dia que você achar uma igreja
que não tenha defeito nenhum, 100% legal, por favor, entre em contato comigo. 9891-9079. Aliás, 99891-9079. Por favor, entre em contato comigo e fala: pastor Gerdau, encontrei uma igreja ótima, não tem defeito nenhum, o povo é lá, ó, 100%, é 10, não tem fofoca, não tem panelinha, não tem disque daqui, não tem disque de lá. Por favor, porque até agora não encontrei nenhuma, e nem aonde eu estava cuidando não tinha isso. Porque aonde tem pessoas, tem problema. Aonde tem pessoas, tem defeito. Moisés, coitado do homem, foi escolhido por Deus para libertar o povo. E mesmo assim ele teve que atorar o povo reclamão. Passou pelo Mar Vermelho. O povo viu, né, o mar se fechando em cima dos soldados de Faraó. Imagine, aqueles ossos foram esmagados, porque quando o mar se fecha, ela não fecha apenas para afogar a pessoa, não, arrebenta com o corpo da pessoa. Por isso que se fala Mar Vermelho, porque o sangue se espalhou deles, e eles viram, e ainda reclamaram. Eles viram lá uma bola de fogo acompanhando eles, para dar luz, para eles caminhar no deserto. A nuvem andava sobre eles, eles viam tudo isso. A roupa que eles tinham não estragava. Comida caía do céu, eles viam tudo. Mas mesmo assim, foi um povo reclamão. Tanto é que a maioria, mais da metade desse povo, nem conseguiu entrar na terra prometida. Nem conseguiu. Só conseguiu entrar na terra prometida quem foi fiel até o fim. Então, onde tem pessoas, tem problema. Não quer ir na igreja? Tudo bem, mas não é desculpa. Quando eu falo para ir para a igreja, eu não falo para você virar religioso. O que está afastando o homem de Deus é a religião. Ah, eu já tenho a minha religião. Então isso não tem Jesus. Você pode ter a religião que for, mas você não tem Jesus. O Jesus que eu falo, o Jesus que eu estou pregando, o que eu conheço, ele não é de religião. Às vezes as pessoas perguntam para mim: qual que é a tua religião? Eu falei: eu não tenho religião. Ué, mas você não é crente? Sou. Você não é cristão? Sou. Você não é evangélico? Sou. Então é uma religião. Eu falei: não, mas eu não tenho religião. Eu tenho Jesus. Eu tenho a palavra. Eu tenho o meu pastor, que é Jesus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu tenho Ele, a sombra do Onipotente. É esse que eu tenho, mas religião eu não tenho. Então tem muita gente que vai estar lá no inferno com as suas religiões. Tem muita gente que vai estar lá no inferno com as suas igrejas. Ah, Senhor, eu representava a igreja tal, eu era da igreja do fulano, eu era da igreja do cicrano, eu tinha a minha religião. Aí ele vai falar: você tinha a igreja, você tinha seu pastor, você tinha a sua religião, mas você nunca me teve. É como ele fala, é como ele estava contando para os discípulos, aonde Jesus mesmo disse que muitos irão dizer: Senhor, em teu nome expulsemos demônio, em teu nome curemos enfermo, fizemos tantas coisas em teu nome. Aí ele fala: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Sabe por quê? Porque muitas pessoas hoje, mesmo dentro da igreja, eles só querem poder. Poder, poder. Derrama poder, poder, poder. Mas intimidade com Cristo ninguém quer. Você pode estar cheio de poder de Deus, irmão. Você pode até ressuscitar os mortos. Mas se você não tiver intimidade com Cristo, mesmo que você fez todas essas coisas, ressuscitou morto, curou enfermo, expulsou demônio, você fez isso pelo poder de Deus, mas não por uma intimidade. A hora ele chega e fala: apartai-vos de mim, porque eu nunca te conheci. E eu tenho falado muito sobre isso nas igrejas.
Melhor ter intimidade com Cristo do que poder. E hoje nós temos visto muitos por aí, pessoal. Muito. Muita gente querendo poder, poder, poder. Eu quero poder. Eu quero poder. E aí ficam nessa daí. E não tem intimidade. E quem não tem intimidade com Cristo, acaba ficando. A pior coisa de um arrebatamento é a pessoa ficar. O ruim é aquela pessoa que conhece a palavra. Por isso que eu falei que há muitas salvas que não subirão no arrebatamento por causa disso. Então tem que tomar, você que está na igreja, tem que tomar cuidado com as panelinhas que acontecem dentro da igreja. Foge dali. Fala mal do pastor, sai fora. Tá falando mal de obreiro, sai fora. Tá falando mal do irmãozinho daqui, irmãozinho dela, sai fora. Fique na igreja, mas não fique na panelinha. Sai fora disso daí. Porque a hora que acontecer o arrebatamento, essas pessoas vão ficar. E quando eles perceberem, acredito que são eles que vão anunciar e dizer: não, foi Deus que arrebatou eles e nós fiquemos. Eu fico perguntando qual seria a desculpa de um pastor se ele ficar. Aí vai lá um povo, algum dos povos, né, dele, alguém dele ali vai lá, vai querer até bater nele. O que aconteceu? Por que eles foram e nós fiquemos? Por que o meu marido foi, pastor, e eu fiquei? Por que a minha esposa foi, pastor, e eu fiquei? Por que a minha mãe, meu pai foi, pastor, e eu fiquei? Aí o pastor vai dizer o quê? Ah, eu também fiquei. Se vocês estão perguntando para mim, porque eu também fiquei. Agora, por que ficou? Porque não era fiel, não era sincero. Estava pregando, mas não era sincero. Estava pregando, mas estava roubando. Estava pregando, mas estava mentindo. Estava na igreja, mas estava mentindo. Estava na igreja, não tinha conduta cristã. Porque tem pessoas que dentro da igreja é uma, mas fora da igreja é pior do que o capeta. Essa é a grande realidade. Aí que se acontecer o arrebatamento, eles vão ficar. Aí eles vão se lembrar do livro do Apocalipse. E a única forma de eles ter chances, porque haverá segunda chance para essas pessoas que ficaram. Só que vai ser bem pior. Por quê? Porque daí haverá a hora manifestação do anticristo, onde eu vou chamar ele de Senhor X, né? E vai ser um único governo mundial. Esses governantes que nós vê aí é lixo. Esses governantes que a gente vê aí no mundo inteiro, no Brasil, o presidente do Brasil, lá dos Estados Unidos, de tudo quanto é lugar, é lixo no pé daquele que vai ser o anticristo. Entendeu? E aquele que não aceitar a marca da besta, onde a Bíblia fala, que ainda a gente vai abranger sobre isso também, vai ser perseguido e morto. Mas muita gente vai aceitar a marca da besta. Por quê? Porque com a marca da besta você vai poder ter acesso à internet, com a marca da besta você vai ter acesso às farmácias, hospitais, com a marca da besta você vai ter acesso ao shopping, supermercado, você vai poder comprar, você vai poder vender. Se você não tiver a marca da besta, você não vai ter nada disso. E justamente vai ser justamente essas pessoas que quando eles se deparar que eles ficaram, e a única coisa que apareceu na frente dele foi justamente o Senhor X. Aí eles vão dizer: fiquemos, pessoal. Então eles vão ter que lutar pela própria vida. Alguns vão ser perseguidos, presos e vão morrer. Ou você aceita a marca, ou você morre. Se eles aceitarem a marca, pronto, eles não vão morrer, mas já perderam a salvação. Se não, caso contrário, eu morro, mas eu não perco a salvação. Vai ser executado ali. E ainda pode ser pior, né? Se tiver parente, eles vão judiar do parente do cidadão ali para ele aceitar a marca. Se ele for firme mesmo, no propósito mesmo, no doído mesmo, ele vai dizer para o seu filho, para sua filha ou para qualquer um: sinto muito, mas eu não vou ceder o que eles querem. Vai ser o verdadeiro catástrofe do inferno para muitos.
Então eles vão correr, vão se esconder, vão para as matas, vão fazer buraco na terra, vão se esconder debaixo de túneis. A única salvação, se eles conseguirem sobreviver fugindo, aí vai morrer de fome. Passou por maremoto, conseguiu a sua sobrevivência ali. Aí eles, daí sim, eles vão conseguir ver o seu Jesus vindo buscar eles daí, que vai ser lá no Apocalipse 19, que daí não seria arrebatado. Aí eles nem vão mais, vai ficar ali mesmo. Por quê? Porque daí já vão reinar com Cristo. Mas até lá, meu amigo, é muita dor, é muito sofrimento, é dor e sofrimento. Então não é melhor agora entregar a vida para Jesus do que ficar esperando para depois? Hã? Esse negócio de ET, extraterrestre, essa coisa não existe. Porque quando acontecer o arrebatamento, a primeira coisa que o Jornal Nacional vai dizer, que o Jornal da Record vai dizer, que o Jornal da Band vai dizer, que a Record News vai dizer, que a Globo News vai dizer, que a CNN vai dizer, há indício de que pessoas foram abduzidas pelos extraterrestres. É isso, vai ser uma grande desculpa esfarrapada. Já está sendo testado pela NASA o Blue Man, se não me falha a memória. Você mesmo já viu na internet uma mão mexendo no céu, aonde eles tiram, gravam. Já apareceu um anjo fazendo barulho. Aquele ali é tecnologia, não tem nada a ver com Deus lá em cima. Essas coisas aparecendo é tecnologia. Por quê? Porque amanhã ou depois, quando o Senhor X aparecer, que é o anticristo, quando ele falar com o povo, ele vai aparecer no ar. Ele vai estar lá em Israel, porque vai ser de lá, ou em outro lugar que seja. Ele vai estar lá em Israel e falar: vou falar com o mundo inteiro. Então vai levantar, ele é tipo uma, como que eu posso te explicar? É algo que vai fazer tridimensional, uma coisa assim. Então todo mundo vai ver ele. E só que quando acontecer isso tudo, só vai acontecer mesmo quando a igreja for arrebatada. Acredito eu que ainda a gente vai ver o anticristo, a gente vai conhecer o anticristo, acredito eu, mas os efeitos, as coisas que ele vai fazer, nós não vamos ver, nós não vamos participar. Então, ai daquele que ficar. Meus amigos, vai ser um caos, vai ser totalmente um caos. A Bíblia fala no Apocalipse, no capítulo 3, do versículo 10, para você entender, com relação olha só, como que serão livres disso tudo, como que a igreja vai ser livre, como que a igreja não vai passar pela grande tribulação como muitos defendem. Aqui ó, Apocalipse capítulo 3 do versículo 10, diz assim, ó: como guardaste as palavras da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Pronto. Somente os fiéis que guardaram a palavra de Deus, desde a exortação até a perseverança. Veja só a diferença. O arrebatamento, irmãos, é um susto inesperado. Vai ser um caos. Você já parou para pensar no caos que o arrebatamento irá causar? Já parou para pensar? Em todo mundo, milhões de pessoas subindo do nada. Câmeras de segurança registrando desaparecimento repentino de pessoas. Assim, do nada. Você tem uma ideia? Eu vou ler de novo aqui o Apocalipse do capítulo 16, quer ver? Olha só, 16:15. Ó: eis que veio como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam em suas
vergonha. A palavra diz, suas vestes, ele fala de você se vestir de um novo homem, de uma nova pessoa, de uma nova criatura, se despir da velha criatura e se vestir de um novo homem. Por isso que a gente fala sobre o batismo nas águas. O batismo nas águas, ele é a hora que você mata a velha criatura. A partir do batismo das águas, você passa a caminhar na fé e depois receber o batismo com o Espírito Santo e fogo, para você ter a direção do Espírito Santo. Então tem muita gente aí que já se batizou nas águas, mas continua bebendo, continua fumando, continua mentindo, continua se prostituindo, continua fazendo um monte de coisa errada e ainda está dentro da igreja. A hora que acontecer o arrebatamento vai ficar. E se morrer, perde a salvação. Perde a salvação. Vai direto para o inferno. Daí não adianta a família ou os amigos dizer, descanse em paz, meu amigo, porque a alma não vai estar em paz. A alma não vai estar em paz, irmãos. Não vai. Ouça o que o Espírito Santo está falando, a alma não vai estar em paz. A única coisa imortal da sua vida, da minha e da sua, sabe o que é? É a alma. A alma não morre. Nós, o corpo, nós morreremos. A Bíblia fala que o nosso espírito volta para Deus. Todos os espíritos voltam para Deus. Espírito é o fôlego. Você está respirando, é o fôlego de Deus. Então esse espírito, ele volta para Deus. Aí o nosso corpo volta ao pó. Mas a alma, irmão, ela é imortal. Ela não morre. Ou ela vai estar a eternidade com Cristo, ou ela vai estar a eternidade lá no inferno, queimando o tempo todo. Pensa. A nossa alma, ela é imortal. A tua alma, ela é imortal. Por isso que eu falo que o arrebatamento será um susto inesperado. Olha só, irmão, vou ler de novo aqui, ó. Dessa vez o Mateus aqui, ó, do capítulo 25. Olha só, para você entender o quanto é importante esse evento para os crentes, para você se converter. Ó. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então ele fala de vigiar. Tem os que falam orar e vigiar. Está errado a sequência. Primeiro você vigia, para depois você ora. Vigiar é o tempo todo vigilante com a sua vida, com Jesus. Ser vigilante com Cristo. É você vigiar os teus pensamentos, é você vigiar os teus corações, é você vigiar os teus passos, é você vigiar o que você pensa, o que você fala, é você vigiar em tudo, até porque nós somos todos pecadores. Ninguém aqui é santo. O pastor Gerdau aqui não é santo. Entendeu? Ninguém aqui é santo. Todos nós estamos no quadro de pecadores. Só existe uma diferença. O que peca, continua pecando, mas aquele que é pecador, mas não pratica o pecado. O arrebatamento é para aqueles que não praticam o pecado, que não está mais na prática do pecado, que abandonou as coisas da carne, que abandonou as mentiras, as abominações, que abandonou a corrupção, que abandonou tudo, que passou a ser uma pessoa santa, ou seja, santidade. O que significa santidade? Passou a ser separado para Deus. Você não combina mais com o mundo. Você não tem mais o prazer das coisas do mundo. Uma pessoa que se converteu a Jesus, ele acaba se tornando uma pessoa, deixa eu dar uma olhada aqui, meus amigos, ele continua sendo uma pessoa, como eu posso dizer, uma pessoa forasteiro neste mundo. Ele é uma pessoa forasteira deste mundo. Então a pátria, a minha pátria é no céu, a minha cidade agora é no céu, tudo é lá no céu. Então eu não faço parte mais deste mundo. Ontem mesmo estava conversando com o pai sobre isso.
Por que eu estou aqui? Quem dera se todo mundo fosse entregasse a vida para Jesus hoje e já no outro dia já morria. Hoje, no outro dia já morria. Mas não, deixou nós aqui. E deixou nós com o Espírito Santo. Para alguns pregar o Evangelho, anunciar a salvação. Para que as pessoas vejam o que está acontecendo hoje. É algo de você estar vigilante e perceber que você precisa também de Jesus. Por isso que esse arrebatamento. A Bíblia fala sobre o homem da iniquidade, que é o Senhor X, que é o anticristo. Então, após a igreja ter sido arrebatada, o Espírito Santo, que é o que detém o anticristo. Então, o primeiro cavaleiro de se manifestar também será afastado da terra. Então, o opositor de Cristo se revelará totalmente. Você viu a abertura das Olimpíadas? A abertura das Olimpíadas parecia que estavam abrindo o primeiro selo. Era um cavaleiro, um cavalo branco e mais um senhor em cima, não é? Não estava lá. Quem que estava atrás desse cavaleiro? Todo mundo, cada pessoa segurando uma bandeira, representando uma nação. E a abertura do primeiro selo fala justamente igualzinho isso daí. Aparece um cavaleiro branco, no cavalo branco, né? E atrás vai vir os seguidores deles, ou seja, a nação toda. A nação toda vai estar seguindo esse cavaleiro. Eu vou ler para você ver aqui, para você ter uma ideia como que é o negócio aqui. Eu vou ler no 2 Tessalonicenses, né? Deixa eu ver aqui. Versículo 2, né? Ó, 2 Tessalonicenses, versículo 2, vai do 3 ao 10, mas eu vou ler bem abrangente para você entender. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, que é o filho da perdição. E as apostasias já está acontecendo, irmãos. O que é apostasia? Apostasia são pessoas que estão que se apostatando da fé. Os pastores, pregadores, ministros da palavra, crente, estão tudo se apostatando da fé. Estão tudo abandonando a fé. Estão todas abandonando Jesus e voltando para o mundo. Então isso já está acontecendo. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou seja, será um blasfemador, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer ser Deus. Então nesse tempo, ainda vou falar sobre isso aqui, eu acho que vai ser no próximo sábado. Muitas pessoas vão chamar o seu X de Deus. De Deus. Não tem hoje aí? Não estou aqui para falar de política, mas hoje fala aí do cidadão aí, do presidente, como se fosse um Deus. Como se fosse um Deus, como se fosse o cara que vai mudar o mundo, que vai mudar o Brasil, que vai tirar todo mundo da fome. Então, além de ser idolatria, né, que é um pecado, vai levar a pessoa para o inferno também, né, mas está seguindo aqui. Não vou lembrar de que essas coisas você dizia quando ainda estava convosco? Você vai lembrar. E agora vós sabeis que os detém, para que o seu próprio tempo seja o que? Manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E aqui fala do Espírito Santo. Eu vou te explicar. E então será revelado o iníquo, que o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo seu esplendor da sua vida. Irmão, eu vou parar aqui, sabe por quê? Porque para Jesus descer, o Espírito Santo tem que sair, certo? E quando Jesus estava na terra, nesse período, o Espírito Santo não estava na terra. Para você entender, no Antigo Testamento,
os profetas ele era usado muito pelo Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo vinha, usava o profeta e saía. O Espírito Santo vinha, usava os profetas e saía. Daí para o Novo Testamento, Jesus veio e o Espírito Santo ficou. Aí ele fala, mesmo na Bíblia, ele diz: não saia de Jerusalém até que venha o Consolador, que é o Espírito Santo, para que eu vá com o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Então para o Espírito Santo vir para a terra, Jesus teve que subir. Então enquanto Jesus estava na terra, o Espírito Santo estava lá no céu, porque o Senhor Jesus é também o próprio Espírito Santo. Ele é o vinho da alegria, ele é o pão da vida, ele é a rosa de Sharon, ele é a alegria manifestada. Ele era a pessoa do Filho do Homem que estava ali ao lado das pessoas, ao lado dos pobres, dos seus discípulos. Então não precisava do Espírito Santo ali. Mas para o Espírito Santo descer, então Jesus agora teve que subir. Agora Jesus ressuscitou. Ele está lá, ao lado direito do Pai. Mas na terra, nesse exato momento, aí com você vai sentir um calor agora, um arrepio aí. Sabe por quê? Porque eu estou mostrando, provando para você que o Espírito Santo está bem do ladinho de você. Está bem do ladinho aí de você. Está sentindo um pouquinho do calor aí? Vai te dar um arrepiozinho agora. Por quê? Porque o Espírito Santo está na terra. Eu preguei um mês atrás na igreja. Eu fui pregar na igreja. Eu falei bem assim para as pessoas da igreja: o Espírito Santo não conversa só com os crentes, não. O Espírito Santo está conversando com o ímpio, o Espírito Santo está conversando com o bruxo, o Espírito Santo está conversando com o satanista, o Espírito Santo está conversando, sabe por quê? Porque o Espírito Santo ele é o melhor evangelizador do reino. Então ele está alertando. O Espírito Santo está falando para o ímpio: não vai lá. Está falando para o incrédulo: não vai lá. Sai desse lugar. Não faça isso, não faça aquilo. Aí quando o Espírito Santo percebe que a pessoa não está conseguindo discernir a voz dele, o que ele faz? Aí ele usa nós. Aí ele usa nós que conseguimos ouvir para levar a mensagem, para passar a mensagem, para alertar. Perdão. Para alertar. Então o Espírito Santo ele avisa a gente. Ele avisa todo mundo, irmãos. Então neste momento o Espírito Santo está avisando de que o arrebatamento pode acontecer. E se você não se converter, você vai ficar. Mas ele também está avisando que você precisa se converter, entregar sua vida para Jesus. Porque se você morrer do jeito que está, já era. Você vai para o inferno. Eu tenho falado que as pessoas arrumam uma desculpa, né? Lembra que eu falei no início? Ah, pastor, eu não faço mal para ninguém. Eu nunca roubei. Eu nunca fumei. Eu nunca bebi. Eu nunca me prostituí. Certo? Eu sempre fui uma pessoa trabalhadora, batalhadora, né? Cuido bem da minha família. Sou um ótimo marido. Sou uma ótima esposa. Certo? Olhando assim, parece uma perfeição de uma pessoa. Mas isso não conta. Não conta. A pessoa vai para o inferno, sabe por quê? Porque rejeitou a palavra, rejeitou Jesus, rejeitou as pregações. Então lá no inferno vai ter pessoas que, se olhar assim pela qualidade, é uma ótima pessoa. É uma ótima pessoa, sabe? É o símbolo, né, de uma pessoa assim, com caráter e tudo, mas perdeu a salvação porque rejeitou a palavra. Então o inferno não é para quem mata, para quem estupra, para quem rouba, para quem é corrupto, para quem é bandido, ladrão, para quem é mentiroso, para quem é homossexual. Não, o inferno é para quem rejeitou a palavra. Porque quando uma pessoa aceita Jesus como o único salvador exclusivo da sua vida, todas as coisas ruins da vida dela, ela para de fazer.
ela muda totalmente a sua vida, ela muda totalmente os seus pensamentos, ela muda aqui o teu cérebro, ela muda tudo, tudo ela muda. O teu caráter muda, sua vida transforma, ela passa a viver uma nova vida com Cristo. Se mentia, não mente mais. Se era traidor, não trai mais. Se roubava, não rouba mais. E isso serve para qualquer tipo de pessoas, não interessa. Ah, mas o fulano estuprou. Mas se ele se arrependeu, ele pode até pagar pelos seus crimes, pode ficar 40, 60, 70 anos na cadeia, mas se ele se arrependeu na cadeia, pelo menos ele está preso, mas ele se arrependeu, porque se ele morrer ali, está salvo, meu amigo. Lá no céu a gente vai se assustar, a gente vai olhar e vai dizer: meu Deus, você aqui, eu imaginava que você ia ficar. E quando a gente pensa que a pessoa que foi, a gente vai procurar cadê a pessoa. O que eu achar que ia ser arrebatado não foi, e o que eu pensei que ia ficar foi. Vocês estão entendendo? Então a pessoa só vai para o inferno mesmo se realmente não aceitou Jesus. Simples assim. Porque quando você aceita Jesus, você muda de vida, irmão. Eu, quando aceitei o Senhor Jesus, eu larguei mão da bruxaria, eu larguei mão da prática do satanismo, eu larguei mão de mentir, eu parei de fumar, eu parei de usar drogas, certo? Eu parei com tudo, porque eu aceitei o Senhor Jesus. Por que eu parei de drogas e fumar? Porque eu entendi que o meu corpo, ele é o templo do Espírito Santo. Então eu tenho que cuidar desse corpo, porque ele tem que habitar dentro de mim. O Espírito Santo não habita fora. O Espírito Santo, ele quer habitar dentro de você. Ele quer habitar dentro de mim. É aí que acontece o arrebatamento, irmãos. Porque o Espírito Santo está aqui. O anticristo não pode se manifestar porque o Espírito Santo ainda está aqui. Está entendendo? A hora que nós perceber que é o anticristo, o Espírito Santo vai falar: ó, é ele. A hora chegou. E ó, a gente vai. Por isso que eu falei, ainda a gente vai ver quem é o anticristo. A gente vai saber quem é o XX. Olha, o que teve de nome de pessoa dizendo: ó, esse é o anticristo. Ah, o Hitler era o anticristo. Agora eu não sei quem aí falava que é o anticristo. Mas o Espírito Santo não falou nada para os crentes que é o anticristo. Porque quando o Espírito Santo falar para mim e falar para você que você se converteu e falar: ó, vai mostrar que ela é o anticristo, não vai nem dar tempo aqui na rede social dizer: ô, pessoal, o fulano é anticristo. Não vai nem dar tempo. Ó, chegou, é ele. Aí a gente vai. Porque a gente não vai ver os feitos. Por quê? Porque para o anticristo daí aparecer e se manifestar de vez, para fazer os seus feitos, o Espírito Santo tem que sair. Ah, irmão, pô, se eu tô com o Espírito Santo dentro de mim, você acha que o Espírito Santo vai me deixar sozinho? Ele vai me deixar órfão? Eu vou junto! Ó, fui! Sumi! Já imaginou eu pregando? E a trombeta toca? É assim. Sumo do nada. Simplesmente a gente some do nada. Então, como podemos ter a certeza de que seremos arrebatados? Simples. A convicção virá quando abandonarmos o pecado. Certo? E quando isso acontecer, ninguém poderá dizer que não sabia. Portanto, seja qual for o seu pecado, confesse logo e hoje ainda. Quando eu tenho a certeza da salvação, irmão, eu tenho a certeza do arrebatamento. Nós pregamos a palavra porque nós cremos no arrebatamento. Nós evangelizamos, nós anunciamos o evangelho, nós falamos de Jesus porque nós estamos esperando pelo arrebatamento.
Nós somos aquelas pessoas que queremos que todos participem junto com nós, para que nós venhamos nos encontrar, ter uma festa no céu. Irmão, ó, eu poderia agora aproveitar o momento aqui para ganhar um monte de like. Esse dia eu estava ruim, como eu falei no início, eu estou ruim ainda da gripe, tudo, minha garganta inflamada. E ontem eu cheguei até a faltar serviço. A minha esposa chegou até a gravar. O Marco tá até aí, acho que ele escutou. Eu mandei para ele. Rapaz, eu podia chegar e dizer, eu estava no meu momento, Deus me tirou e me arrebatou. Eu tive um delírio do arrebatamento, irmão. De tanto que eu estava pensando para me pregar sobre arrebatamento aqui, eu estava em delírio no arrebatamento. Eu estava falando sozinho, minha esposa gravou tudo. Bateu uma febre. Comecei a delirar. O que aconteceu, meus amados? Caiu a minha programação. Caiu a programação. Tá de brincadeira, né? Caiu a programação. Deixa eu ver se eu acho que o pessoal aqui de novo. Pô, que sacanagem isso. Como que... Caiu a programação, pessoal. Olha só. Então, aí como eu tava falando pra vocês, o que acontece? Aí eu peguei e falei pra Jesus aqui nesse quarto, conversando com ele. Falei, Senhor, aquela época que eu tinha saído da tua presença, tudo, na verdade, tudo que eu fazia contra mim, contra o meu corpo, eu fazia para realmente, para te machucar. Eu queria te culpar pelo que o Senhor fez comigo. Deixou de fazer comigo. Naquele momento ninguém me protegeu, eu estava sozinho. Então eu queria te culpar. Foi isso que aconteceu. Por isso, meus amigos, que eu falo, entregue sua vida para Jesus o quanto antes. Porque arrebatamento vai acontecer. Para me encerrar, porque tinha caído a programação, João do capítulo 5, do versículo 28, diz bem assim, olha só. Quer ver? Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que estão no sepulcro ouvirão a tua voz. Todos os que estão mortos vai ouvir a voz de Deus. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. Aqui está falando dos mortos. Os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. E os que se fizeram mal para a ressurreição da condenação. É isso daí. Então, se você não participar do arrebatamento em vida, de um jeito ou do outro, você vai ressuscitar. E se você morrer sem Jesus, você vai ressuscitar para a condenação. Mas se você morreu com Jesus, você vai ressuscitar para a vida eterna. Que Deus abençoe você grandemente a sua vida, em nome de Jesus. Próximo sábado eu estarei às 18h30, já deixa marcado aí com você. Próximo sábado às 18h30 e a gente vai falar sobre o anticristo. Que Deus abençoe a todos em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.